confirmar daquilo que o profeta de Deus está falando. E ai daquele, né, que venham contra-argumentar, ou duvidar, ou descrer daquilo que o profeta está falando. A gente lamenta profundamente, porque a história da humanidade está marcada por esses falsos profetas. Falsos profetas estes, que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, eu faço questão de ler esse versículo, que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, que haveria no meio do povo de Deus falsos profetas, como também haveria falsos mestres que iriam introduzir de maneira encoberta heresias, ensinamentos errôneos, algum deles negando até mesmo o ato vicário do Senhor Jesus Cristo. Bem, Renato? Eu já respondi aqui 6 perguntas minhas. Brincadeira, pastor. Eu estava aqui... Esse tema, né, que a gente pegou sobre profecias, é interessante a gente tocar nisso. Então, de fato, profecia, ela tem que ter um objetivo. Sim. Não pode ser em vão, correto? Deus não jamais vai mandar o seu profeta falar algo ao seu povo sem ter um objetivo, sem ter vamos dizer assim, no linguajar, uma missão. E aí vem minha pergunta, né? Que eu vejo muito baseado nos acontecimentos, né? Eu acho que o Renato vai já colocar mais áudio. Os acontecimentos do ano de 2016. O excesso de profecia. Assim, eu chifrei minha caixa do WhatsApp lá de profecias que me mandaram em 2016. Mas baseado nisso, eu queria saber a diferença entre a profecia e a adivinhação, porque são muito parecidas, as duas. O que é que difere? O que é que a gente pode identificar aí, baseado, por exemplo, nessa última que o Renato colocou agora, no último áudio que ele colocou? Pode começar com o pastor, vale. Amém. Esse ponto que o pastor Supra tocou sobre as ameaças, né, desses supostos líderes, profetas de Deus, eles têm que fazer isso exatamente com esse objetivo, para que ninguém os questione. E quando eu não tenho a palavra de Deus como base da minha fé, o que é que eu tenho que usar? Algum poder sobrenatural. Já que eu não tenho base bíblica para confirmar o que eu estou dizendo, para provar na Bíblia o que eu estou dizendo, o que eu tenho que fazer? Deus falou comigo. Deus falou diretamente comigo. Verdade. Claro, eu não tenho base na Bíblia. Então o que é que eu vou dizer para as pessoas acreditarem em mim? Que foi Deus que falou diretamente comigo. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, Deus apareceu, um anjo veio até a mim. Você pode prestar atenção que todas as seitas, elas estão firmadas nessas visões. Que alguém, um anjo, uma visão, uma luz, apareceu para este líder e ele daí então tomou a autoridade para falar o que ele quer, da forma que ele quer, extra Bíblia. E este é um grande problema. As pessoas estão leigas sobre o que a palavra de Deus diz, então ela se apega simplesmente ao que os líderes estão falando e esquece da palavra de Deus. E para muitas pessoas, profecias diz respeito apenas às coisas futuras, e não é isso. Se você for ler Lucas, no capítulo 1, no Novo Testamento você está agora, do verso 67 a 80, tem lá um sacerdote, nem era profeta, Zacarias, no Novo Testamento. Quando ele recebe o anjo de Deus que fala para ele acerca do filho dele que ia nascer, João Batista, que ele duvida, toda aquela história que ele duvidou, que ele não acreditou, que ele ficou surdo e mudo. Mas você vai ver que depois que ele vê que o seu filho nasceu, que vão colocar o nome de João Batista, não é o nome que ele queria, então ele fica sem saber falar, escreve no papel até que a fala dele aparece novamente e ele louva a Deus. Tem lá no livro do Evangelho de Lucas. Então diz, então profetizou Zacarias. Aí tem lá o cântico de Zacarias. Então ali na verdade, poucas palavras tem aquela profecia sobre o futuro. Então eu creio profundamente que profecia não se diz apenas coisas futuras. Eu creio que profetizar é falar debaixo, primeiramente, da inspiração do Espírito Santo. Alguém que fala deve falar debaixo da inspiração do Espírito Santo e da parte de Deus. E mais, tem que ter uma interpretação do que está acontecendo, das circunstâncias. Eu não posso simplesmente olhar só para o futuro, eu tenho que ter noção do tempo atual. Eu creio que o profeta ele é bastante atual do seu tempo. Ele não é alguém abilolado, louco, sem lucidez.
Não, ele é alguém ciente das circunstâncias que estão acontecendo. E ele consegue também interpretar as Escrituras. E é alguém que tem noção daquilo que Deus está fazendo através da sua palavra, a história, o propósito de Deus com as Escrituras, os profetas, os salmos, todo o acontecimento bíblico, ele tem noção disso. Claro, tem um anúncio futuro, sim, tem sim. Agora temos que ter cuidado, porque a maioria desses profetas, sempre que eles vão profetizar, eles vão usar o nome do Senhor, quando o Senhor não mandou. E muitas vezes essas profecias são particulares. Eu não sei se vocês já ouviram do tipo, olha, esse varão é teu. Tem isso, né? Deus está me mostrando que você vai ter que casar com essa pessoa. Aí a pessoa fica ali abilolada com aquilo, achando que de fato aquela pessoa é a dela, aí a pessoa casa com outra pessoa. Aquela pessoa fica esperando, porque Deus tinha falado através de alguém, a pessoa fica frustrada porque não foi Deus que falou. Eu sou bem sincero, eu creio que Deus possa usar pessoas do tipo, como um alerta, como uma bênção para alguém. Deus pode alertar alguém de um perigo, Deus pode falar através de um sonho, pode. Mas não podemos fazer disso uma regra de fé. Eu não posso sair correndo atrás dessas coisas para guiar a minha vida. Onde é que tem no Novo Testamento Paulo, Pedro, João dizendo assim, olha, procure os profetas, eles vão guiar vocês. Tenham sonhos, peçam a Deus sonho, para que vocês sejam guiados pelos sonhos. Não, nós temos a palavra. Nós temos as Escrituras. Então o profeta, ele interpreta, ele analisa a situação, ele tem entendimento dos fatos à luz da vontade de Deus. Não era simplesmente prever o futuro, mas entender o presente. Entender as Escrituras e o que Deus estava fazendo no passado. Então a maioria desses profetas atuais, eles não entendem nada, ou muito pouco, do que Deus está fazendo, do que está acontecendo. Por isso eles confundem, por isso eles misturam o presente com o futuro. Eles não sabem, eles não têm noção. E usam versículos apocalípticos para afirmar o que está acontecendo, o que vai acontecer agora. Eles estão totalmente confusos sobre o que de fato é ser um profeta de Deus. Amém? Profecia, ela está baseada na vontade de Deus, naquilo que de fato Deus quer e está fazendo, de acordo com aquilo que está acontecendo. Posso botar ao vivo? Ele tem um olho no futuro, o profeta, mas ele não é abilolado, ele não é louco. Ele tem noção das Escrituras, ele sabe como é que está ocorrendo a história, ele não confunde, ele não se embaraça. Se ele fizer isso, ele não é um profeta. E essas profecias que nós vamos ouvir daqui a pouco, vocês vão ver a confusão. E daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco mais e eu vou, dentro do tempo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Amém? Na verdade são adivinhações. Aí está a diferença. Aí são adivinhações. Só um minutinho aqui. Pode falar, professor. E viu, Nando, ressaltando algo que também não podemos negar, né? Que de fato existe pessoas que recebem por parte não de Deus, mas de espíritos das trevas, esta capacidade de adivinhar. Que se não fosse assim, Deus não teria dado ordens a Moisés em relação a esse espírito de adivinhação, para que a nação não se deixasse levar. É sinal que existe. É sinal que existe. Embora sabemos nós que essa capacidade de adivinhar é uma ação do diabo. E sabemos uma coisa, que o diabo, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É mais um dos artifícios que o inimigo usa para quê? Para atrair seguidores. Infelizmente, eu posso dizer isso porque eu tive uma experiência na minha vida ministerial. Quando durante um ano eu fui pastor em Brasília, nós tínhamos um trabalho em uma comunidade na qual eu fazia parte, era a oração do meu dia, e uma multidão de pessoas iriam para lá, participavam conosco, nós dizendo, desse momento de oração, porque esperavam que o profeta, o pastor que ali estava, falasse alguma coisa concernente à vida dele. Pronto, tu quer que eu te coloque Como se dissesse o que estaria acontecendo ou o que poderia vir a acontecer. Pronto. Então, como falou o pastor Vale, enquanto profecia é uma revelação dada por Deus aos homens, a adivinhação é aquilo que está no coração do ser humano, algo que ele deseja e que ele projeta para uma pessoa, não sabendo ele que é muito mais quando ele acerta, né? Porque nem sempre, como fala, né? Já você falar agora da nem sempre essas adivinhações se cumprem,
se cumpre, porque o diabo, se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é confusão. Verdade. Diferente de Deus, onde a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Pastor Supra, nós estamos com um ouvinte aqui ao vivo, acho que ele quer comentar. A paz do Senhor, varão. Vai ser um ouvindo. Qual é o teu nome, irmão? Fala o teu nome aí pra gente. Irmão Marcos, Qual o bairro? vai Calcaia. Pronto, irmão Marco, o que tu tem pra falar pra gente aí? Não, eu estava prestando atenção no comentário de vocês aí, eu achei muito interessante o comentário. Porque muitas vezes esses homens dizem que Deus está usando, mas se aproveitam mais é para ganhar dinheiro. Eles não fazem isso de graça, eles querem ganhar alguma coisa de troca. Eu não sou ovelha não, eu sou um outro devorador. Verdade. Infelizmente muitos acabam sendo iludidos por suas mensagens, por suas revelações, e não tem nada de Deus, é carne pura. O mais interessante, esses homens, irmão, só querem colocar suas igrejas, para colocar a igreja em lugares grandes, metrópoles grandes. Então, essas igrejas estão em lugares pequenos, em favelas, em ruas pequenas, em bairro carente, não. Só querem colocar em grandes metrópoles para ganhar dinheiro. Então, não são pastores, não, são ladrões, mercenários, falsos profetas. E se não estiver meditando e dominando a palavra de Deus, muito que embaraço porque ele não domina a palavra de Deus, mas nós temos que firmar na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, que a gente não vira ser incomodado com esses homens, que também não são profetas, não, são falsos profetas, mentirosos nessa cidade. Amém, irmão? Amém. Amém, meu amado. Amém. Que Deus lhe abençoe. É isso aí mesmo. Irmão também. Parabéns. É muito bom ter você como ouvinte. Alguém assim, gabaritado na palavra, é consciente. Alguém que está firmado nas escrituras, irmãos. O nosso objetivo hoje é exatamente esse, alertar as pessoas do perigo que esses falsos profetas que estão em nossa nação. Lá em 1 João, capítulo 4, ainda continuando o que o pastor Supra estava falando, diz assim no verso 1: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. É uma advertência que Deus tem nos dado. Então, quando é que eu quero de fato ver o mover de Deus na minha vida? A voz de Deus é quando eu vou lá nas Escrituras e eu vou ler as Escrituras e Deus fala através dos apóstolos, através de Paulo, de Pedro, de João. Então, quando eu vou examinar a Bíblia, lá está a revelação de Deus para mim. E o mais interessante, irmão, é que tem pessoas que choram perto dessas pessoas, beijam os pés. Eu beijo a pé de um, irmão. Idolatria. Beijar o pé é idolatra. Idolatria. Aí tira a glória de Deus para glorificar o homem. Aí o que vai acontecer com eles? Vão ficar. Como diz Paulo Romano, deixar de adorar o Criador para adorar a criatura, criaturas. Cheio de falha, cheio de pecado como a gente. Amém, querido. Então, pra gente concluir esse Obrigado pela bloco. programação, viu? Deus te abençoe, Amém, varão. irmão. Obrigado. Muito bem. Amém. Apareceu, meu queridão. Então, a maneira, amados, de Deus falar para nós, inerrante, é a palavra de Deus. É a maneira pela qual Deus estabeleceu para que a sua vontade fosse conhecida. Não é através de sonhos, de visões ou de profetadas. Não, a vontade de Deus para a minha vida, em particular, ela é conhecida através do bom senso, da análise da circunstância. Eu vou conversar com pessoas mais sábias e mais experientes do que eu. Eu vou seguir os princípios de Deus para mim na sua palavra. Então, isso pode, com certeza, nos dar uma verdadeira direção daquilo que nós precisamos. Então isso vai dar um centro do que é certo e o que é errado. O grande problema dessas pessoas é que elas são autônomas. São autônomas, não querem conversar com ninguém. E foi Deus que me disse, Deus que me revelou. E eu sou profeta. Ainda usa a passagem da Bíblia que diz assim: ai, certamente o Senhor não fará coisa alguma se revelar primeiro o segredo aos seus profetas. Amém. Mas para que você tenha isso em você, de fato, querido, você tem que estar no centro da vontade de Deus.